gostaria que toda a igreja estivesse presente para a continuação da mensagem que começamos na terça passada. E espero que aqueles que não vieram estejam acompanhando em casa para receberem a palavra que eu tenho da parte de Deus para o seu coração. De certa forma, eu já previa um desfalque na frequência, não só pela questão do ambiente, do cenário que nos cerca, mas porque eu sabia também de retaliações e enfrentamentos espirituais que seriam desencadeados a partir da terça-feira passada. Eu sabia disto. E vou mostrar para os irmãos em continuação e debaixo do sangue de Jesus, como a ação do espírito de Jezabel é presente nos nossos dias. Pelo que percebi, e eu pretendia encerrar o raciocínio hoje ainda, e percebi que não vai ser possível, porque à medida que eu fui estudando agora à tarde, eu fui percebendo coisas do mundo espiritual que estão relacionadas a esta ação e influência maligna, e que a igreja não tem percebido, que eu não percebia, que eu não via, que eu achava normal. De modo que a minha pretensão não é pregar de maneira efervescente. Eu quero que o irmão entenda, discirna o mundo espiritual à sua volta. O irmão vai perceber muitas coisas perto de você que você entende como circunstanciais e que na verdade estão debaixo de uma influência maligna poderosíssima, e nós precisamos, na autoridade do nome de Jesus, repreender, expulsar. Eu vivi situações esta semana e que eu entendi que eram frutos de uma contestação espiritual, e algumas delas eu não vou compartilhar aqui. Alguém pode achar que não é, e tem coisas que não é para ser compartilhada, é para você lidar com Deus na oração, e Ele vai conduzir, te dar autoridade para resolver. Mas um exemplo muito claro para mim é que quando eu comecei a pregar terça-feira passada, quando eu anunciei o tema e comecei a ministrar, a minha pequenina, que estava em casa, despertou aos gritos, assustada, olhando para as paredes, se esticando, gritando desesperada. Quando eu cheguei em casa, um pouco mais das 10, ela estava rocheando de gritar, de chorar, estatalando de chorar. E quando eu ouvi os gritos ainda da garagem, eu subi correndo, e é normal, eu chamo pelo nome dela quando eu chego, e ela ouviu minha voz e parou. E eu peguei no colo e vi que ela estava olhando para o teto e circulando o olhar, e eu comecei a orar e repreender a covardia do diabo. E eu disse para ele: ô infeliz, salteador, covarde, mentiroso, caluniador, você não tem autoridade para ficar agindo e se apoderando de uma criança que não consegue se defender, não tem discernimento, mas eu ordeno que você parta, saia, em nome de Jesus. Ela parou de chorar imediatamente e dormiu. Eu entendi claramente um ataque do maligno, porque o que eu estou ministrando para você não é simples, é muito sério. É a sua vida, é a sua casa, é a sua família, é a igreja onde você congrega, é o trabalho onde você desenvolve atividades, tá? Vamos ler a Bíblia, por gentileza. Primeiro nós vamos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29 a 33, os mesmos textos que lemos semana passada.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29 a 33. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Você aceitaria ficar em pé para melhorar a circulação aí, já que você está sentado e agora eu já vou pregar? Primeiro Reis, capítulo 16, versículo 29 a 33. Dinho, depois dá uma chegadinha aqui, ouve a minha voz aqui, para você ver o que eu preciso. Diz assim: e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, Acabe resolveu abusar. Como diz lá no Angico, Acabe resolveu esculambar. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, por favor, capítulo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37. Diz assim, todos encontraram? Podem dizer amém? Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cara e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zimri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Você pode dizer amém? Diga comigo: Deus, tenha misericórdia de nós. Pode sentar. O terceiro texto eu leio depois que eu explicar esse contexto aqui. Tem algumas explicações que eu não dei semana passada e eu vou fazê-lo em 5 minutinhos.
Eu disse aos irmãos que Acabe não desviou por causa de Jezabel. Acabe já era perturbado. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e acrescenta que, como se fosse pouco o que ele já havia feito, ele ainda tomou para si Jezabel, então, como esposa. Então Jezabel, o casamento de Acabe com Jezabel é um ato de coroação da rebelião de Acabe contra Deus. A sua idolatria, o seu pecado e a sua rebelião contra Deus é tão gritante que o escritor diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e está escrito assim: ele irritou ao Senhor. E a expressão irritar aqui, eu fui olhar, a ideia é de afrontar, mas o conceito aqui é de quem afronta a propósito, é de quem de fato está decidido a desafiar o poder de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus. Então a Bíblia diz que ele irritou ao Deus de Israel mais do que todos os reis antes dele. E entre os seus atos de rebeldia, ele casa-se com Jezabel, que é filha de Etbaal. Etbaal é rei em Sidom, portanto dos sidônios. A palavra Etbaal não é um nome próprio, é um título que significa filho de Baal ou semelhante a Baal, porque Etbaal era sacerdote desta divindade sidônia, que era adorado em paralelo com Astarote, também chamada de Azira ou Azera. E eu disse na terça-feira passada, não vou dar detalhes mais, porque já está lá, estas divindades eram adoradas com o sacrifício de seres humanos, principalmente o sacrifício de crianças. Fazia parte desse clã de idolatria, desse métier de idolatria, também uma divindade chamada Moloque, de onde vem a expressão moleque. Daí alguns estudiosos cristãos orientarem aos pais que não chamem os seus filhos de moleques, porque moleque era a expressão usada para o menino que seria oferecido em sacrifício a Moloque. A Bíblia Sagrada nos mostra quando Acabe morre. Ele morre, é interessante isso, porque Acabe morre lá no campo de Jezreel, numa batalha contra a Síria. Alguns estudiosos concordam que a guerra contra a Síria, que culminou na morte de Acabe, o exército sírio estaria comandado por Naamã. Jezreel é o lugar onde posteriormente também morre Jezabel. Essa profecia que Jeú cita de Elias no capítulo 9, versículo 36 do segundo livro dos Reis, foi proferida quando Jezabel mandou apedrejar a Nabote, porque Nabote não quis vender a sua vinha. 1 Reis capítulo 21, a Bíblia diz que Acabe tinha um palácio em Jezreel, era um palácio de inverno em Jezreel, e tinha uma vinha na parte de trás do palácio de Acabe, e ele desejou a vinha. Só que a vinha era uma herança, e a lei mosaica estabelecia que uma herança não poderia ser passada para outra pessoa que não fosse da mesma família. Mas Acabe queria a vinha, e Nabote disse para ele: eu não posso te vender a vinha, porque é uma herança, é uma herdade. Jezabel mandou apedrejar Nabote e se apoderou da vinha em Jezreel. E aí Deus levanta o profeta Elias e diz que assim como eles haviam derramado o sangue de Nabote, também o sangue de Jezabel seria derramado, e o seu corpo não seria sepultado, seria devorado pelos cães selvagens. Por isso que Jeú faz menção dessa profecia quando ela é morta, e quando ele lembra de mandar sepultá-la, porque era uma honra que não podia ser negada aos nobres. Quando chega lá, os cães já devoraram parte do seu corpo, e Jeú lembra da profecia de Elias. Amém? Agora veja, eu disse aqui na terça-feira passada que
Jezabel, na história de Israel, se tornou ícone de idolatria, prostituição, tirania, perseguição ao povo de Deus. Mas a Jezabel do Antigo Testamento é uma figura, é uma mulher, mas ao que nós percebemos na leitura do texto bíblico e à medida que vamos caminhando nas páginas sagradas, é que por trás da Jezabel mulher há uma ação maligna, uma entidade maligna, um principado maligno que continuou agindo ao longo da história, ao ponto de, quando chegamos em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, quando o Senhor se manifesta a João na ilha de Patmos, e o Senhor envia através de João uma carta a 7 igrejas da Ásia Menor. Na carta à igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo de número 18, o Senhor diz, o Senhor se identifica para a igreja de Tiatira, e ele diz assim: eu sei as tuas obras, eu sei o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e sei também que as tuas últimas obras são maiores, são mais numerosas do que as primeiras. Presta atenção, a igreja de Tiatira não é uma igreja apóstata como Laodiceia. A igreja de Tiatira é uma igreja que tem obras, tem serviço, tem fé, tem paciência, e é uma igreja ascendente. As tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Então é uma igreja aparentemente agradável. Eu pentecostal, diria que é uma igreja em avivamento. Olha o que o Senhor diz dela: eu sei as tuas obras, eu sei o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. É uma igreja elogiável ou elogiosa. Mas de repente o Senhor muda o tom e diz assim: eu tenho algo contra ti. Versículo de número 20: eu tenho algumas coisas contra ti. Quais? Tu deixas Jezabel, mulher que profetiza, que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. O contexto aqui é de porneia, que é a raiz da palavra pornografia, e engloba toda a ação, ato e manifestação de sedução e erotismo. E a ideia aqui é de idolatria, de culto aos ídolos. Há uma mulher na igreja de Tiatira que se manifesta com dom de profecia e que ensina, diz o Senhor, os seus filhos a se prostituírem e a cometerem pecado de idolatria. E por alguma razão o espírito profético na boca de João, ou na pena de João, chama aquela ação de Jezabel, atribui a uma influência de Jezabel que continua agindo no seio daquela igreja. No versículo 21 ele diz assim: eu lhe dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu, e eu lhe colocarei numa cama, e todos aqueles que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, há uma ação maligna atuando na igreja de Tiatira,
desviando a igreja do seu padrão de moralidade e da sua adoração genuína a Deus. E o Espírito de Deus, quando fornece a João esta carta, chama esta ação e esta influência de Jezabel. Comentaristas que têm trabalhado, estudado e discutido este tema dizem que esse espírito maligno continua agindo em nações ao longo do tempo, e que não é uma ação de possessão, mas uma ação de influência. E comecei a estudar sobre esse negócio para compreender esta influência e me perguntar se no nosso dia a dia, se na igreja da nossa geração, deixa eu ser mais enfático, se na igreja onde nós congregamos, essa influência do espírito de Jezabel de alguma forma tem se manifestado. Para que entender isso, pastor? Porque a arma mais poderosa do diabo é a nossa ignorância. A arma mais poderosa do diabo é a nossa ignorância. Como assim? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece, a ação maligna é impedida, porque o seu discernimento te levará a agir contra as forças e ação das trevas. Você entendeu? Diga amém. Então, olha para o irmão do seu lado e diz para ele: discernir é um dom que você precisa. As pessoas falam muito em dom da profecia. E Paulo diz que ele é o maior de todos os dons. Fala-se muito em dom da palavra da ciência, que nós pentecostais mudamos o nome e chamamos de revelação. Dom da palavra da sabedoria. Mas é o dom de discernimento dos espíritos que te leva a perceber quem está usando o revelador, ou o pregador, ou aquele que se diz profeta, ou aquele que está fazendo milagres. É o dom do discernimento que te ajuda a compreender quem está agindo naquela situação. Te oriento como pastor da sua vida, da sua casa. Comece a orar hoje, dizendo a Deus: dá-me o dom de discernimento dos espíritos. Tem muita gente desviando por falta de discernimento, abandonando a igreja por falta de discernimento, pensando que é mais crente do que os outros por causa de falta de discernimento. Peça isso a Deus. Vamos agora identificar, à luz da Bíblia Sagrada, a partir das ações e manifestações do espírito de Jezabel, se ele está agindo em nossa geração. Quais são os traços da sua ação e influência? Anota. Deixa eu abrir um parêntese. Eu vi uma igreja esses dias que eu me arrependi de não. Eu fiquei triste de eu não ter visto antes. As cadeiras da igreja têm braços para as pessoas, na hora da pregação, levantar o braço como carteira e escrever a mensagem. Eu tinha que ter visto isso antes, que era para eu fazer aqui. Porque não tem coisa mais linda que crente escrevendo, anotando o que está ouvindo, para refletir, ruminar, arquivar, memorizar e colocar em prática. E eu disse outro dia aqui na igreja que a pregação não fará efeito na sua vida se você não decidir praticar aquilo que recebeu. Então, o primeiro sinal da ação do espírito de Jezabel
destruir os profetas do Senhor. Primeiro ato de Jezabel quando chegou em Israel foi matar os profetas. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 4, diz assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, presta atenção, olha a expressão que o escritor usa, destruiu. A expressão aqui não é apenas prender, a expressão aqui não é apenas matar, é destruir. Quem destrói não apenas mata, quem mata pode manter o nome, a honra, a credibilidade. Quem destrói, primeiro desconstrói a honra e a credibilidade e depois mata sem nenhum crédito. Destruindo os profetas do Senhor. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou a pão e água. Só a nível de compreensão, Joséfos, Flávio Joséfos, historiador judeu naturalizado romano, que foi chefe do exército de Israel na batalha do ano 70 contra o general Tito, Joséfos escreve depois e sugere que esse Obadias é aquele camarada que morreu em 2 Reis capítulo 6 e deixou a mulher com dívidas para pagar, e ela vai procurar o profeta Eliseu, aquela da multiplicação do azeite. O que explica o milagre operado, porque a dívida dele não é fruto de irresponsabilidade, mas de alguém que se endividou investindo no reino de Deus. Vamos lá. No versículo de número 13 diz assim: porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Aqui é Obadias conversando com Elias. No capítulo de número 19, versículo de número 10 desse mesmo livro, está escrito assim: Elias diz ao Senhor: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e procuram minha vida para tirá-la. No relato de Elias para Deus, Jezabel não apenas destruiu os profetas do Senhor, como convenceu os filhos de Israel, onde descobrisse que tinha um profeta, um vidente, matá-lo. Havia um incentivo de Jezabel, prêmio de Jezabel para quem matasse um profeta. Deixa eu abrir um parêntese. Não entenda na nossa dispensação como profeta aquele que tem dom de profecia, porque na dispensação neotestamentária, quem tem o dom de profecia não é necessariamente profeta. Isso está muito claro lá em Atos, quando a Bíblia diz no capítulo 20 que Filipe tinha 3 filhas que profetizavam. Depois diz assim: e chegando na casa de Filipe um profeta chamado Ágabo. Então é diferente ter dom de profecia e ser profeta. Na dispensação do Novo Testamento, profetas são aqueles que fazem exposição das sagradas escrituras, a profecia permanente, inalterável, inviolável e insofismável. Profetas são aqueles que anunciam para a igreja a vinda do Senhor e denunciam o pecado dos homens.
não importa se tem dom de profecia ou não, anuncia a verdade da palavra profética. Aqueles que exercem ministério profético na casa de Deus. Agora veja só, primeira ação de Jezabel ao chegar em Israel foi destruir os profetas de Deus, líderes, pastores, aqueles que lideram na casa do Senhor, estão na categoria daqueles que estão no ministério de profeta, que ensinam, que orientam, que guiam. Zacarias capítulo de número 13, versículo de número 7, Jesus traz um princípio, e no princípio, o profeta traz um princípio que Jesus repete lá em Mateus 26, está escrito assim: fere o pastor e serão dispersadas as ovelhas. Há uma ação do espírito de Jezabel para destruir crédito, autoridade, moral de homens que exercem, homens e mulheres que exercem o ministério profético, a pregação da palavra, o pastoreio. Por quê? Porque Satanás sabe que se ele atingir o pastor, o rebanho perde a referência. Agora veja só, deixa eu citar 3 estratégias que o espírito de Jezabel utiliza para destruir os profetas do Senhor. Primeira, pela cooptação. O que significa cooptar? Atrair, aliar, aproximar, tornar sócio. A estratégia do nosso adversário é fazer com que homens e mulheres de Deus deixem de denunciar o pecado, parem de pregar a verdade bíblica e se associem a todas as manobras do sistema diabólico para se tornar um agente do diabo no altar. Todos aqueles que deixam de pregar o evangelho genuíno e começam a pregar heresias. Jesus gosta tanto desse tipo de gente que chama de lobo enganador. Quando o diabo consegue atrair um líder, um pastor, um profeta, um expositor, um cristão que exerce liderança na igreja, para a linha da heresia, do liberalismo, da bagunça, ele foi cooptado, associado, aproximado do espírito de Jezabel. De modo que todos aqueles que exercem ministério devem estar atentos para o momento em que estarão sendo atraídos sob esta influência maligna, para que não o sejam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deixa eu falar para você um exemplo claro. Eli. Encontre na Bíblia o que foi que Eli fez. Ele que o afastou de Deus. Eli não adulterou. Eli não virou idólatra. Eli não desviou ofertas do altar. Eli não blasfemou contra Deus. Por que Deus condenou o ministério de Eli? Porque quando Eli não cedeu a nenhuma destas perspicácias, armadilhas espirituais, o diabo encontrou uma armadilha: os filhos. Eles bagunçam o templo, violam o templo, pegam mulheres na porta do templo, tomam as ofertas na porta do templo, desvia as ofertas na frente do altar. Eli vê
e não faz nada. Ou seja, toda tolerância ao pecado e ao desvio precisa ter limite, porque chega um momento que, se o sacerdote tolerar, ele é arrastado na enxurrada e ele vai responder diante de Deus pela tolerância que Deus não lhe autorizou. Isso é tão sério que um dia Deus falou assim com Samuel, 1 Samuel capítulo 16: você está querendo ser melhor do que eu? Até quando você terá dó de Saul, sendo que eu te disse que eu já o rejeitei? Então, às vezes o pastor, em nome de um coraçãozão humano, fica passando a mão onde Jeová já desceu o chicote. Isso é cooptação. O espírito de Jezabel está destruindo ministérios pela associação com o mundo, pela aliança errada. No momento que uma igreja, lá vai, no momento que uma igreja abre as portas para que a noiva vire prostituta, para que o santo vire profano, para que ela se pareça com o mundo, ela está se associando. O que tem um cigarrinho? O que tem ir no baile do pré-micareta? O que tem eu participar da festa dos dias das bruxas? O que tem eu ir numa mesa branca consultar o espírito de um parente que morreu? O que tem? Eu estou ouvindo isso direto. Ou seja, estamos vivendo o evangelho da pós-modernidade, onde tudo é legal. Só que isso é uma clara ação do espírito de Jezabel, nos tornando parecidos com o mundo. E Paulo diz assim: não vos conformeis, não vos adequeis, não vos torneis aceitáveis, não vos torneis parecidos. Olha para mim, no dia que uma igreja para de contestar o pecado, ela já virou mundo e não é digna do título igreja. Segundo instrumento que o diabo está usando para destruir profetas de Deus, pela destruição moral. É incrível que a primeira arma do diabo contra todos os homens de Deus na Bíblia, a primeira é a destruição moral. Atacar a moral, a credibilidade, com calúnias, difamação. Disse que disse, para destruir o crédito, para tirar a autoridade de profetizar a verdade. José foi caluniado, Moisés foi caluniado, Davi foi caluniado, Jeremias foi caluniado, Isaías foi caluniado, Jesus foi caluniado, Paulo, Pedro, Tiago. Existem exemplos em toda a Bíblia. E é incrível como a igreja da nossa geração é atraída por qualquer movimento que se faz comentário negativo acerca de quem quer que seja, desde que seja líder, desde que seja uma pessoa do cenário evangélico. Qualquer comentário desgraçado vale a pena. Deixa eu te explicar uma coisa. Esses dias eu vi um pastor dizendo assim: tem que falar mesmo, tem que esculhambar, tem que fazer. A Bíblia diz que ai daquele por quem vier o escândalo. Eu perguntei para ele: você já leu esse versículo direito? Claro que já li, está lá. Então tá bom. Você já leu que aquele por meio de quem vier é aquele que propaga? A ideia ali é tubulação, aquele que faz o escândalo correr, aquele que torna a situação escandalosa.
que o camarada faz a desgraça dele para lá, e ninguém foi contaminado com a sua miséria, ele vai responder diante de Deus. Vai, porque Jeová não brinca com altar. Agora eu resolvo me tornar o cara que divulga e começo a ferir a alma de cristãos que não têm estrutura emocional e espiritual para ouvir certas coisas. Eles esfriam na fé, se desviam da igreja, se frustram com o evangelho. Quem divulgou se tornou instrumento de escândalo e vai responder diante de Deus tanto quanto quem cometeu. Cuidado com isso. Esta é a geração que gosta de escândalos. Por quê? Porque nós somos como os atenienses. A Bíblia diz que os atenienses se ocupavam apenas das novidades que ocorriam na cidade. Internet na mão dos atenienses dos dias de Paulo. É preciso entender que eu não estou dizendo aqui, peca escondido. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é: não seja o instrumento do diabo para ferir os pequeninos do Senhor. É isso que eu estou dizendo. Não se permita participar de. Não seja você a pessoa que vai ferir aquele que não tem estrutura espiritual para lidar com certas situações que lamentavelmente ocorrem em nosso meio. E que ninguém pense que Jeová está cego, surdo, mudo e bobo, porque Ele sabe quem é trigo e quem é joio. Ele sabe. Ei, Ele está vendo tudo. Ele está vendo. Uma hora dessa ele chega lá e ó, mas o diabo está, através dessa influência de Jezabel, levando a igreja da minha geração a gostar da bagunça. E eu disse outro dia para alguém o seguinte: o grande problema disso é que o indivíduo lá do mundo, que não está no cenário do evangelho, que não compreende o evangelho e a igreja, ele não sabe separar o evangelho do evangélico. Então, quando o evangélico faz, o evangelho é atingido. Você que é casada com um homem que não frequenta a igreja, você que é casado com uma mulher que não frequenta a igreja, você que os seus pais não frequentam a igreja, que os seus filhos não frequentam a igreja, quando acontece uma situação dessa, qual é o comentário em casa? Viu lá? Teu pastor, tua igreja, teu irmão. Eu ser crente, eu ir numa igreja, é ou não é? Pregamos aqui fervorosamente, destruímos a nossa pregação com o dedo na tela do celular, na tecla do computador, porque a gente tem prazer em curtir o escândalo de alguém. Olha nos meus olhos verdes. A Bíblia diz assim: quem está em pé, cuide para que não caia. Dá um toque de leve no vizinho e fala com ele assim: dá para vigiar mais? Eu estou ainda no primeiro item da influência do espírito de Jezabel, destruindo os profetas do Senhor, e destrói pela cooptação
destrói pelo ataque moral e destrói fisicamente. Irmão, as 3 principais causas de morte entre pastores no Brasil: acidente cardiovascular, AVC ou acidente automobilístico. As 3 classes de pessoas mais estressadas: médicos, pastores e policiais. O que justifica um pastor ser estressado num nível tão exacerbado? O índice de pastores cometendo suicídio é um escândalo. É um escândalo tão grande que igrejas, ministérios e convenções não permitem divulgar. Criam outras razões, emite-se outro laudo: acidente de carro, parada cardíaca. Cria-se qualquer outra razão para não dizer que foi suicídio, porque é uma vergonha um pastor cometer suicídio. E o detalhe, e os religiosos de plantão, em vez de discutir a situação que ele estava e como está a sua família, vão discutir se ele foi salvo ou não. Porque o ataque maligno é violento. Olha o que Elias diz: procuram tirar-me a vida. 1 Reis 19:10. Estão querendo me matar. Quando o adversário não consegue associar, não consegue destruir moralmente, ele ataca a vida. É a mão do Senhor quem guarda. E em muitos casos, lamentavelmente, a gente vê alguns sendo destruídos, mortos. Me responde: o espírito de Jezabel está agindo ou não? Meu telefone toca às vezes 3 horas da manhã, 5, 2, porque onde está um pastor, lá é 9 da noite, lá já é meio-dia. Essa semana eu atendi aos berros, e ele me disse: eu estou há 3 dias trancado num quarto, sem banho, sem comida, pior, sem esperança de vida. Por quê? Porque as pessoas pensam que o pastor é um ser alado, um ser angelical. Ele não tem emoções, ele não padece, ele não fica endividado, ele não sofre. Deixa eu te explicar: pastores são homens normais cuidando de coisas anormais. São homens comuns lidando com situações incomuns. E às vezes o ataque é tão violento. Eu disse aqui semana passada, tem situações que dá a sensação de ser palpável. É o Senhor quem guarda. Ore pelo seu pastor. Se o seu pastor for esse que está lhe falando, ore com força. Você não congrega nessa igreja, ore pelo seu pastor. Escolha um dia esse mês e faça um jejum pelo seu pastor, pelo seu mentor espiritual, por aquele que lhe orienta ministerialmente, pelo seu discipulador, pelo seu líder de célula, de pequeno grupo. Porque os ataques são constantes e Jezabel está agindo. O espírito, a influência do espírito de Jezabel está destruindo homens e mulheres de Deus. Eu disse outro dia, pregando uma mensagem com o título: pastor também tem alma.
Eu estava vindo do Piauí. Jones era bem menor, estava comigo, estava deitado no banco de trás do carro dormindo. Devia ter uns 10 anos, 11 anos de idade. Eu terminei de pregar por volta de meio-dia, almocei e 2 horas da tarde eu saí da cidade onde eu estava no Piauí, a mais ou menos 900 quilômetros daqui. E quando eu cheguei na Bahia já era noite, por volta de 9 da noite. De maneira estranha e incrível, uma neblina tomou conta da rodovia e eu não enxergava nada. E eu estranhei isso, neblina no sertão. Eu não via nada. Fiz a manobra em cima da pista. Voltei para a última cidade que eu havia passado. Procurei uma pizzaria para comer. Acordei Jones. Quando eu fiz o pedido da pizza, um irmão chegou, me reconheceu, disse: "Não, o senhor não vai comer pizza, o senhor vai dormir na casa do meu pastor." Cheguei na casa do pastor, a esposa foi preparar um café. Tomei banho, Jones tomou banho, comemos, Jones foi dormir. Conversei com ele e a esposa ali até meia-noite, 1h da manhã. E eu falei com ele: "Meu amigo, eu tenho que dormir, que eu estou só o mapa." A esposa foi para o quarto. Quando eu ia entrando para o quarto, ele disse assim: "Você não parou para dormir." Eu olhei para ele e disse: "Como assim?" Disse: "Foi Deus que lhe fez parar." Disse: "Por quê?" Disse: "Faz favor." Ele me levou na garagem da casa. Lá tinha uma corda enrolada. Ele disse: "Eu comprei essa corda hoje para me suicidar essa madrugada. E eu disse a Deus que se Ele não mandasse um anjo parar aqui para me livrar, eu não amanheceria o dia. E Deus mandou você." Eu conversei com ele até amanhecer o dia. E graças a Deus um laço foi quebrado, uma vida foi salva, uma família restaurada, uma igreja abençoada. E Satanás saiu no prejuízo, porque toda a armadilha do diabo contra homens de Deus nesta igreja, nesta cidade, nesse estado, contra líderes da igreja, esta igreja repreende na autoridade do nome de Jesus. Provoca aí o vizinho, fala com ele assim: "Você vai vencer." Segundo lugar, e eu vou parar no segundo lugar, não vou para o terceiro. Olha só, todas as vezes que alguém chegar para você para falar mal de um obreiro, de um líder, seja o seu líder de célula, de departamento, de escola bíblica, seu pastor, não aceite. Não aceite. Corte isso. Tem gente que termina o culto e sai falando mal do pastor, sai falando mal de um obreiro, sai falando mal de um diácono. Não aceite, corte isso. O espírito de Jezabel está querendo lhe enredar nessa influência maligna. Não aceite. Diga para você mesmo: eu não vou perder a minha bênção por causa da ação de Jezabel na boca de ninguém. Quando você sentir vontade de falar mal de alguém, enche a boca de água e não engole. Ó, não entre debaixo de maldição. O cara está errado, ok? Quando Deus chama para usar, Ele também chama para prestar contas. Fica da paz. Segundo lugar, segunda ação da influência do espírito de Jezabel. Tem que parar, né?
sustentando os agentes de Satanás. O espírito de Jezabel patrocina gente para ser usado por ele, banca. Vou dar 2 exemplos. 1 Reis 18, 19. Irmão, eu estou pregando isso com muito temor. Não é temor do diabo, não. Eu sei que ele é um inimigo perigoso, mas o meu temor é de Deus, porque isso que eu estou pregando é muito sério. O senhor sabe que aqui e acolá a minha mente está fazendo alguns questionamentos espirituais, e dizendo para ele assim, e eu posso falar isso aqui? Sabe quando Deus mandou Davi para a guerra contra os filisteus, e Davi, o Senhor falou assim, vai contra os filisteus. Davi fez assim, e o Senhor vai comigo? Tem coisa que eu estou falando, que eu estou dizendo aqui na minha mente, e o Senhor está segurando a peteca aí em cima para eu poder falar aqui. Porque a Bíblia diz que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Existem espíritos e principados em derredor. Então eu estou falando com a consciência do peso de responsabilidade e mergulhando no sangue de Jesus. Segunda ação da influência de Jezabel, sustentar os agentes de Satanás. Capítulo 18, versículo de número 19. Agora pois, manda reunir-se a mim, isso aqui é Elias falando, todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Números 23. Tem um camarada chamado Balaão, e Balaão é profeta, e ele é chamado por Balaque para profetizar contra Israel, que estava no deserto. E a Bíblia diz que Balaque pagou a Balaão para amaldiçoar a Israel. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, deixa eu confirmar, tem um profeta que vai profetizar contra o altar de Jeroboão. E a Bíblia diz, 1 Reis capítulo 13, quando ele termina de profetizar contra o altar de Jeroboão, o altar racha, e Jeroboão, que é o rei, aponta e diz, prendam-no. E quando Jeroboão apontou, a Bíblia diz que a mão dele ficou ressecada no ar. E Jeroboão pediu ao profeta que orasse por ele, e o profeta orou, e a mão de Jeroboão foi curada. Aí Jeroboão chega para o profeta e diz, vem comigo para o palácio, come na minha mesa, e eu te darei presentes e regalias. Um dos grandes cuidados que todo homem de Deus precisa ter é de que o diabo não consiga lhe seduzir para se tornar um agente das trevas, ou seja, em nome dos privilégios, do renome, do status, você perde a autoridade de pregar a verdade. Tem satanistas frequentando as igrejas, você sabia? Aqui tem. Eu já recebi recado, aviso. Gente que vem e coloca pé de pó de pemba no envelope da oferta.
Já encontrei envelope manchado de sangue. Agentes de Satanás infiltrados, influenciados, sustentados pela influência de Jezabel para atacar a igreja, para parar a igreja, para desnortear a igreja. Já recebi muito profeta mandado para me amedrontar na chegada da igreja. Mandado. E no momento que ele está falando, que o coração dispara, o Espírito Santo diz aqui: tem calma, você precisa conhecer a minha voz. Tenha paz, descansa. Agentes de Jezabel sustentados na mesa de Jezabel para influenciar os destinos da igreja. Gente que parou de congregar aqui porque recebeu profecia que um caminhão ia invadir esse prédio, o prédio ia cair. São pessoas, eles não têm noção da responsabilidade espiritual de falar em nome de Deus. Porque um dia Deus usou Jeremias e disse assim: ai dos profetas que falam em meu nome e dizem, o Senhor disse, quando eu não falei. Quando Deus fala, fala. Pode criticar, agora pode. Eu lhe dou esse direito. Às vezes eu recebo profecia aqui pregando, e o meu cuidado é tão grande de averiguar, que eu termino não transmitindo. Não é covardia não, é o temor da responsabilidade que é dizer, assim diz o Senhor. E o espírito de Jezabel está agindo, sustentando agentes de Satanás. Gente que é mantido para causar divisão, para causar perturbação, para tirar a paz, para condenar, para afastar as pessoas da igreja, para entristecer os irmãos. Você termina um culto cheio de alegria, alguém chega e diz uma palavra que destrói tudo que você recebeu. Ou nunca aconteceu contigo? Não se deixe usar pelo espírito maligno. Não se deixe ser influenciado. Não se deixe ser atingido. A igreja precisa estar discernindo. São pessoas que chegam, que querem exercer comando, influência, manipular. Quando você me trouxe uma sugestão, que eu não responder nada, não acho que eu não dei atenção. Eu dei. Eu dou atenção a todas as sugestões, boas e ruins. Quando eu me calar e não der nenhuma resposta, é porque eu preciso ruminar, discernir, entender. Porque às vezes a sugestão é boa, mas o propósito dela é de manipulação. E é preciso ficar atento. Tem alguém aí? Cuidado.
Vigia. Terceiro lugar, eu vou para o terceiro e a gente encerra. O espírito de Jezabel, a influência dele atua analisando o teu ponto vulnerável. Vou te dizer uma coisa muito séria, muito séria, muito séria, muito séria. Você está sendo avaliado. Fala aí com teu vizinho, você está sendo avaliado. O diabo nunca vai te atacar sem antes te estudar. Nunca vai te atacar sem antes analisar quais são os teus pontos necessários. Tentação é a proposta de suprir uma necessidade imediata. Tentação só é tentação se me atrai. Se não me atrai, não me tenta. Se eu não preciso, não me conquista. Por que o diabo ofereceu a Jesus pão? Porque ele estava há 40 dias e 40 noites sem comer. Tiago diz que cada um é tentado quando é engodado, atraído, fisgado no seu próprio desejo. Tentação é a proposta de atender um desejo. No livro de Josué, capítulo 9, Josué já tinha vencido os principais inimigos de Israel. E uma nação próxima, que seria a próxima nação a ser dominada, os gibeonitas, se vestem de roupas rasgadas, deixam crescer a barba, assanham os cabelos, se enchem de terra, pegam pães duros e mofos, vinhos apodrecidos e rotos, para indicar que vinham de uma longa viagem. E chegam perto de Josué e diz: nós somos de uma terra longínqua e reconhecemos que Deus é contigo. Olha, tática, Deus é contigo. Viemos fazer aliança contigo para que sejamos teu povo e um só povo. E a Bíblia diz assim: pelo que Josué nem os príncipes de Israel não consultaram ao Senhor. Aqui vai uma resposta de Deus para alguém: não faça aliança com ninguém sem antes consultar ao Senhor. Quando Josué fez aliança, na madrugada o Senhor falou com Josué e disse: eles não são de uma terra longínqua, são de Gibeon, próxima cidade a conquistar, e tu fizestes uma aliança com o teu inimigo. Quando Josué foi consultar os conselheiros, pela nossa lei nós não podemos conquistá-los, nós não podemos destruí-los, porque nós temos uma aliança com eles. Então eles serão parte do nosso povo. Gente que é vulnerável a elogio, facilmente conquistado se elogiado, se bajulado, se aplaudido. Eu estou sentindo a presença de Deus de maneira muito rica. O diabo está te elogiando para te cegar, jogando areia nos teus olhos, te deixando zonzo, bobalhão, achando que é alguma coisa, pensando que é mais do que realmente é. Paulo diz assim: ninguém pense de si mesmo mais do que convém.
Êxodo 17. Moisés manda cartas para Amaleque. E nas cartas Moisés pede permissão para passar pelo território de Amaleque. Moisés não quer uma guerra. Ele está liderando uma nação que está saindo da escravidão. Não foram treinados para a guerra. Estão cansados da escravidão e da viagem. E a Bíblia diz que Amaleque reuniu o seu exército. Olha lá, Êxodo 17. Reuniu o seu exército, diz a Bíblia, e atacou a Israel pelas costas. Uma nação enfraquecida, versículo 8 a 12. Uma nação sem treinamento de guerra, sem exército formado, sem armas, pedindo passagem, e é atacada pelas costas. Por quê? Porque o diabo, antes de te atacar, vai analisar qual é o ponto onde você será mais facilmente atingido. Então a primeira coisa que você tem que analisar é que Deus não precisa usar de uma mentira para te cumprir uma promessa. Todas as vezes que a solução vier de maneira duvidosa, mentirosa, questionável, Deus não está com a sua mão naquilo. Para de usar jeitinho, para de tentar ajudar Deus a cumprir o que Ele disse, para de manipular, para de fazer joguinho. Para, porque aquilo que Deus tem para você não chegará à tua mão de maneira duvidosa. O que Deus dá é inquestionável. Segundo Reis capítulo 20, eu encerro. Chegarão homens da corte de Babilônia, versículo 12 e 13, enviados por Nabopolassar. Nabopolassar é o rei de Babilônia, pai de Nabucodonosor, e ele manda emissários visitarem Ezequias. E quando chegam na casa de Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias lhe apresentou tudo: o palácio, os corredores. Projeta para mim para que eu leia, por favor. 2 Reis capítulo 20, versículo 12 e 13. Apresentou os corredores. Diz assim: naquele tempo enviou Barodaque Baladã. Barodaque Baladã é o general do exército de Babilônia, rei de Babilônia. Cartas e o quê? Cartas e o quê? Fala sério. Cartas e o quê? E um presente para Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de tesouro do seu tesouro. Mostrou toda a casa do tesouro: a prata, volta, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Segue o texto, por favor. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há aqui nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma.
Cuidado com quem frequenta a sua casa. Cuidado com os seus segredos. Cuidado com o que você conta. Cuidado com o que você mostra. Cuidado com a sua preservação e com a sua reserva. Você está sendo avaliado. Pessoas chegam perguntando, e você vai falando e abre a bocona, porque você não consegue guardar a língua, e não percebe que você está sendo invadido. Vocês acham que as pessoas não chegam aqui me perguntando, achando que essa igreja é uma grandiosidade? Ainda bem que eu fui vacinado contra a idiotice. Jesus sabe que em nenhum momento eu olho para essa igreja e digo: que gigantesco. Nunca. Como faz isso? Como faz aquilo? Como acontece isso? Qual o segredo disso? Por quê? Para quê? Quem é você? Por que você quer saber? Ei, o segredo de Sansão era simples. Era só preservar o cabelo. Às vezes o código de relacionamento que Deus tem com você é algo tão simples que você não valoriza. O código de Deus com você para te abrir oráculos, porque Deus tem oráculos e tem salas que Ele reservou só para você, mas o código é tão simples que você não percebeu. Não é assim que funciona. Cuidado, porque o adversário pode estar te analisando para te atingir. Seus pontos vulneráveis estão sendo avaliados. Vou dar um exemplo. Um rapaz chegou um dia na nossa igreja, lá no outro endereço, todo malamanhado. Quero falar com o pastor José Brandão. O irmão disse: é aquele. Você não sabe quem é, o que quer, por que quer, para que veio, e me joga na fogueira. Rapaz, entrou na minha sala com uma agulha na mão, uma seringa. Estou desesperado, pastor, sou soro positivo. Eu estou atrás de uma mesa coada no canto de uma parede, e um homem está na minha frente, desesperado, agoniado, angustiado e possesso. E alguém me jogou num quartinho de 3 metros quadrados nessa cena. Que se pelo menos eu estivesse no campo aberto. Falta de vigilância. Que quando alguém chega aqui, eu quero falar com o pastor José Luiz, eu quero falar com o pastor Paulo, eu quero falar com o pastor Evandro. Pois não, a paz do Senhor, meu irmão. Como é seu nome? Não congrega onde? Eu posso lhe ajudar? Por que o senhor gostaria de falar com o pastor fulano? A Bíblia diz que nós temos que ser simples como a pomba, mas prudentes como as serpentes. Satanás nunca vai te atacar sem antes te analisar. E você chega para aquela mulher que
que está de olho no teu marido e conta a tua crise conjugal. Você chega para aquele cara que está de olho na tua mulher e conta as tuas crises. Você chega para aquela miséria invejosa que está de olho nas bênçãos que Deus tem te dado e começa a falar do que você tem e do que você não tem. Aí depois você não sabe por que as coisas descarrilharam. Me criticaram na internet esses dias porque eu não postei foto da minha filha. A filha é minha, eu posto se eu quiser. Fui orar e Jeová me disse: reserve-a. Por quê? Não sei. Mas quando Deus fala comigo, Ele não tem que me dizer por quê, porque o porquê é da alçada dele, da minha alçada é obedecer. Está de brincadeira? Você está num mundo espiritual. Os demônios são reais. Se Deus te der um sinal, se Deus te der um código, se Deus te der uma senha, obedeça. Sabe o que Ele disse a Israel no deserto? Eu já paro. Andem debaixo da nuvem. E é muito claro, nem à frente nem atrás. E diz assim: se a nuvem parar, parem. Fiquem parados o tempo que a nuvem estiver parada. Quando a nuvem se levantar e se mover, levantem e se movam. Se ela se levantar depois de um ano, parem um ano. Se ela parar durante uma semana, parem uma semana. Se ela se levantar de madrugada, se levantem de madrugada. Se ela parar no meio do dia, parem no meio do dia. Você não entendeu? O que Deus está dizendo é: andar na frente da nuvem é fanatismo, andar atrás da nuvem é formalismo. Ande debaixo da nuvem, porque debaixo tem proteção. Deixa quem quiser correr que corra. Fica debaixo da nuvem. Fique em pé, por favor. Fica debaixo da nuvem. Eu recebi esses dias um convite. O convite. Com C maiúsculo. E disse a quem me convidou: deixa eu consultar alguns amigos que têm mais experiência do que eu. E eu consultei alguns amigos que têm mais experiência do que eu, e todos eles disseram: vá, que nós estamos com você. E quando eu fui orar de madrugada, o Senhor disse assim: não, fique na posição que eu lhe orientei. Argumentar? Eu? Argumentar com Deus?
foi-se o tempo que eu tinha essa coragem, porque coragem de argumentar com Deus é para quem não conhece ainda a sua voz, que fica argumentando e questionando. Quem consegue discernir a sua voz não tem o que conversar, não. Uma Ofélia me mandou um áudio hoje à tarde dizendo assim: Jezabel só influencia quem está na condição de Acabe. Quando você sai de debaixo da nuvem, Jezabel começa a exercer influência. Então de vez em quando a gente, na pestajada nossa, ô linguajar doido, pestajada, a gente sai um pouquinho fora e começamos a padecer da influência do inimigo. Eu vou orar, vamos encerrar, preciso encerrar, estou com vontade de ir para o quarto, para o quinto, mas eu vou, mas sinto Deus aqui. 3 coisas hoje você já começa a colocar em prática. Você não vai ser instrumento para atingir homens e mulheres de Deus. Você não vai falar mal de ninguém, não vai admitir que ninguém o faça. Você não vai ser instrumento para entristecer, para denegrir, para humilhar, para machucar, para achatar ninguém. Segunda coisa que você vai tomar cuidado sobre a influência de Jezabel: você vai discernir agentes que são sustentados na mesa de Jezabel. Você não será instrumento do inimigo na igreja para cooptar, destruir, desviar e afastar ninguém. Ei, alguém que desviou por sua causa, você vai ter que responder. E terceiro, não lembro mais o terceiro item que eu falei. Qual foi? Vocês querem anotar aí? Analisando o ponto vulnerável, comece a observar, coloque piquetes de segurança onde você tem dificuldade. Quer uma sugestão? Estabeleça sentinelas. Dê a alguém, dê a pelo menos uma pessoa poder de lhe botar o dedo na ponta do nariz de vez em quando. Pelo menos uma pessoa tem que ter esse poder na nossa vida, de dizer assim: você está indo para o lugar errado. Ei, ó, vem cá, eu percebi que, ó, vigia aqui. São sentinelas que Deus levanta. Não é para ficar falando por aí, porque sentinela não sai falando por aí não. Sentinela senta com você e cuida de você. A sentinela nunca diz para outro um segredo que soube de você. A sentinela senta com você e diz: cuidado, vigia. Ninguém vai saber, porque ele é sentinela, não fofoqueiro. Dê a alguém o poder e a autoridade de lhe apontar o dedo e lhe dizer: você está indo por um caminho ruim. Ore comigo. Ore por sua casa, por sua vida. Ore por sua casa. Ore por esta igreja. Ore pelas igrejas da nossa cidade. Ore pelos pastores da nossa cidade. Ore. Só quem se satisfaz na queda de um líder são os demônios. Pai, cobre-me. Cobre-me. O Senhor me conhece, me sondas. O Senhor sabe que nada sou, que não brinco com as coisas espirituais. O Senhor sabe, o Senhor sabe. O Senhor sabe. O
Senhor sabe com quão temor e tremor eu estou trazendo esta palavra para a tua igreja, com zelo, amor, respeito pelo rebanho e por aqueles que lideram na tua casa, seja aqui comigo, seja em outras igrejas e ministérios. Nós somos o rebanho do Senhor. Cobre, Senhor querido, a minha casa. Cobre, Senhor, a nossa casa. Cobre, Senhor, todos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, sacerdócio. Pastores, caminhem nos corredores da igreja, ministrem para a igreja. Por favor, cobre-nos, Senhor. Cobre-nos, Senhor. Cobre cada família aqui presente. Cobre esse homem. Cobre essa mulher. Cobre os negócios dos teus filhos e das tuas filhas. Não deixa, Senhor, que o adversário nos engane, nos ludibrie. Não deixa que o adversário nos atraia ao seu cenário, ao seu redil. Ora também, deixa o irmão orar, deixa o irmão bradar. Você não está entendendo, ele pode estar recebendo língua celestial, língua espiritual, e em língua espiritual repreendendo entidades malignas. Entenda e discirna. Não perca o foco. Senhor, eu clamo agora por cada casa aqui presente e representada. Anula agora todo dardo inflamado do maligno. Neutraliza todo contra-ataque, toda abordagem. Cerca o teu povo com uma muralha de fogo, Senhor. Cerca o marido, cerca a esposa, cerca os filhos, cerca o pai. Cerca tudo aquilo que o Senhor entregou na mão dos teus servos e das tuas servas. Espírito de suicídio, ei, quando eu chamar em nome de Jesus, vem à frente, porque é noite de livramento e libertação. Espírito de suicídio, caia por terra. Espíritos de calúnia, de descrédito moral, espírito de violência, toda análise do diabo, as fraquezas desse homem, dessa mulher, todo ataque pelas costas, toda flecha, toda lança que está traspassando essa alma. A igreja de Deus em oração se levanta. A igreja de Deus em oração mergulha em Cristo. Debaixo do sangue de Jesus, debaixo do sangue do Cordeiro, envolvidos pela glória refulgente de Cristo, cobertos em sua ressurreição, nós declaramos e profetizamos que toda a influência dessa entidade maligna comece a dispersar, a empalidecer, caia por terra, em nome de Jesus.
toda cegueira de entendimento, toda confusão de sentimento, toda perturbação mental, saia! Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Caia por terra agora todo baluarte, toda fortaleza, todo sofisma, toda muralha, portões de bronze, cadeias de ferro, caiam por terra em nome de Jesus. Quem está recebendo revelação, vai à pessoa a quem Deus está te dirigindo e transmite. Quem está recebendo uma visão, vai a quem você foi autorizado e transmite. Quem está recebendo uma profecia, vai a quem Deus te determinou e transmite. O Espírito de Deus tem autoridade, governo, domínio, autonomia para liderar a sua igreja, agir na sua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda os líderes da tua casa, Senhor. Todos aqueles que expõem o teu evangelho, ministram, líderes em todas as posições na tua igreja, na tua casa. Guarda os teus filhos e as tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pode dar glória a Deus, pode chorar, pode falar em línguas, pode aplaudir ao Senhor. Pode sentar um pouquinho.